Das Acácias Rubras e das Casuarinas, um livro de Granjeia Seabra. Nosso autor, nascido em Aveiro, Portugal, ingressou numa instituição religiosa, terminando o 3º ano de filosofia em Espanha. Deixou essa instituição e foi para Angola, onde lecionou filosofia no ensino geral, psicopedagogia na formação de monitores desportivos e professores de educação física e pedagogia na aquisição de licenciatura dos enfermeiros gerais dos países de expressão portuguesa. Formação promovida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Senhor Granjeia, muito obrigada pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Ok, obrigado. Então, para a gente começar, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco, sem dar spoiler aos nossos leitores, sobre o que fala o seu livro. Ora bem, eu nesta obra das Acácias Rubras e das Casuarinas considero 3 aspectos. O primeiro, o facto de acrescentar à maioria dos poemas um comentário, uma espécie de explicação, um complemento ou não, ao tema ou poesia apresentado. Em segundo lugar, o livro está dividido em 3 áreas. Poemas de reflexão, poemas de amor e poemas de guerra, sugerindo, claro, a intenção do autor para que os leitores possam melhor compreender o objetivo de cada poema que estão a ler. Em terceiro lugar, termino com alguns resumos de colaboração jornalística acerca da cidade de Benguela e do país Angola, em geral, e que traz talvez alguns aspectos mais divertidos do que se passou no período da independência e da pós-independência. Este livro, de facto, constitui-se, ou pelo menos penso eu, numa promessa de futuros trabalhos, ainda um sobre pensamento africano, aspectos socioculturais e filosofia africana, e depois outro sobre a angústia, a partir naturalmente da tese A Angústia em Kierkegaard, com que terminei o 3º ano de filosofia. Já agora, apresentando tudo de uma vez, destacaria o primeiro poema que não está integrado naquelas divisões que referi, em que, e que é o poema que abre o livro, em que se aborda o sentir de uma nação recém-independente. O poema é o poema da libertação, sendo ainda só uma introdução para essa libertação. E esse poema, refere-se que os países mais responsáveis não se disponibilizaram para apoiar Angola de uma forma clara, pensando somente nas vantagens que poderiam oferir de um país rico, mas que naturalmente necessitava de tudo para se poder desenvolver e progredir, enfim, através do progresso económico e social de uma população que, enfim, tinha sido explorada e era pobre, em especial no interior do país, e que, no fundo, foi deixada ao abandono e ao capricho. É bom, o termo é um bocado forte, mas é melhor dizê-lo. Ao capricho dos movimentos políticos na altura, em conluio com alguns países oportunistas que também tentaram eles alcançar o poder. Portanto, estes aspectos acho que são os mais destacáveis, de uma forma geral, deste livro. Muito obrigada. Eu ia justamente lhe pedir para o senhor dar uma palhinha do livro, mas o senhor já se antecipou e assim a gente pôde conhecer um pouquinho mais. E depois eu queria saber se já tiveram leitores do seu livro e qual é o feedback deles. Ora, é interessante, por acaso. Eu
Tem vindo a ser distribuído, nomeadamente aos amigos, etc. Não sei se alguns comprados, mas as pessoas que têm reportado algum feedback acham que o livro que é de fácil leitura e agradável, quer dizer, eu fiquei com a ideia de que, sendo um livro acessível, relativamente pequeno, talvez refira rapidamente uma série de temas que acabam por trazer, em especial às pessoas que viveram aquele período e que conhecem Angola, que trazem uma série de recordações, mas também vontade de voltar para ver como é que poderão contribuir para o desenvolvimento de um país que, por enquanto, ainda não conseguiu, digamos, dar um salto para um país democrático e desenvolvido. Senhor Grangeia, muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança, pelo seu tempo, e a gente deseja todo o sucesso do mundo com o seu livro. Muito obrigado e bom trabalho. E eu termino essa entrevista com uma frase que ele mesmo escreveu no livro, que diz: "Uma vida e uma vivência de 10 anos após a independência de Angola, retratos da vida do dia a dia. Das acácias rubras e das casuarinas", um livro de Grangeia Seabra, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Um lançamento Editora Europa.